De muitos comentários vindos da China, gostei da lei que chamou seu podcast de uma conversa realista. Ela não representa nenhuma ideologia, nenhum lado, e, ao que me parece, entende as sutilezas da política comunista da elite chinesa. Lei falou sobre o que já vemos e sentimos ultimamente, com nossos próprios olhos, sem saber chinês, sem entender a situação e coisas do tipo. Sobre o fato de que Xi Jinping está passando por uma certa perda de influência após seu imprudente início de conflito com Trump. Bem, vamos por partes. Durante vários meses, circularam rumores e fofocas de que Xi Jinping havia perdido o controle do partido, cedendo-o a Zhang Youzi e aos anciãos do partido. Mas esse não é simplesmente um caso em que uma facção prevalece sobre a outra. Mesmo entre os próprios anciãos do partido, existem prioridades concorrentes sobre como deve ser a próxima etapa do desenvolvimento da China. Alguns querem salvar o regime do colapso, outros buscam reformas políticas, alguns estão focados na revitalização da economia, e há aqueles que almejam o poder absoluto, simplesmente para sobreviver nessa luta de vida ou morte. Quando ficou claro que Xi estava tentando blefar com um baralho vazio e ele estava tentando fazer isso não com Biden, Bush, Obama ou Carter, mas com Trump, ficou claro que ele ou ficou tempo demais em sua posição ou nunca foi inteligente. Bem, claro, é compreensível, ele é astuto, ele tem sorte, ele é inteligente no sentido de como sabe tecer intrigas internas dentro do partido. Mas aquela inteligência que é absolutamente necessária para distinguir uma cobra d'água de uma najá, que qualquer político experiente, chefe de Estado, deveria ter, sem dúvida. Isso, na minha opinião, ele não tinha. Acho que o Politburo do Comitê Central do Partido da China, de repente, percebeu isso. Mas mesmo depois de perceber que Trump não cai em blefe, não se deixa levar por bravatas, e que esse blefe funciona contra a China para salvar a própria pele, e não a elite não governante, não o partido não governante, não o sistema em que todos eles estão interessados, mas apenas a própria pele. Este correu para a Rússia, depois apostou no Irã, depois permitiu que a Coreia do Norte enviasse tropas para a Ucrânia, ou seja, fez de tudo como se realmente pudesse formar uma coalizão contra os Estados Unidos da América e vencer. Mas quando a Índia e o Vietnã se afastaram da China, quero dizer, os camaradas entenderam que era hora de tirar o Xi do poder discretamente. Mas fazer isso com muito cuidado, para não destruir de vez a economia já ferida pelas ações do Xi. Durante várias semanas, o centro político em Pequim parecia paralisado. Xi Jinping sumiu e depois começou a resistir às mudanças. Zhang Youzi, apoiando-se no poder militar, exigia mudanças, enquanto os anciãos do partido ficaram entre dois fogos, tentando manter um equilíbrio frágil. Todos os sinais e rumores que indicavam a perda de poder de Xi Jinping chegaram a um novo patamar ontem, quando o próprio Xi Jinping fez uma declaração em nome do partido. Na verdade, ele confirmou seu próprio declínio. Estamos falando da reunião ampliada do Politburo, ou seja, onde estavam presentes todas as forças ocultas da China, todas as lideranças, mas ele não presidiu. Sim, mais uma coisa. No mês passado não houve nenhuma publicação sobre a reunião mensal do Politburo de maio, o que causou total surpresa. E o principal, vários discursos foram vazados, por assim dizer, quase de caráter subversivo. Nessa reunião não houve relatório e foi como se ela não tivesse acontecido. Havia uma sensação de perplexidade na sociedade chinesa, de que algo incompreensível estava acontecendo. Acontece que em maio houve essa reunião, e foi justamente essa reunião de maio que lançou as bases para o que está acontecendo agora, sobre o que vou contar para vocês.
O que resultou agora, por assim dizer, em um encontro mensal do Politburo, agora chamado de reunião de junho, sobre a qual só recebemos informações em julho. Vamos continuar olhando. Isso marca um grande marco. Isso marca um marco importante. O impasse no topo do Partido Comunista foi oficialmente superado e Xi Jinping perdeu para Zhang Youxia na última rodada. Agora, o Partido Comunista Chinês não anunciou sua reunião mensal do Politburo em maio, o que gerou uma onda de especulações. Depois, surgiram rumores de que uma reunião ampliada secreta do Politburo realmente aconteceu, e até mesmo alguns discursos dos participantes foram vazados. Quando chegou junho, as pessoas começaram a se perguntar se haveria alguma reunião do Politburo neste mês. Porque faltar mais uma reunião significaria que algo deu muito errado. Então, bem a tempo, no último dia do mês, foi publicado o relatório oficial sobre a reunião do Politburo em junho. Ontem, a Xinhua publicou esse boletim. Isso significa um resumo do que aconteceu nessa reunião não tão comum do Politburo da China. O que aconteceu? Foi criado, ao que parece, em maio, e agora como se fosse oficialmente, um comitê de gestão do partido em vez do secretário-geral, ou seja, Xi, na verdade, nem é em vez dele, mas acima dele. Xi se transforma em executor das ordens do comitê. Xi não controla mais o exército, as forças internas, nem os órgãos de segurança em geral. E antes disso, desapareceram 2 ou 3 generais. Eu falei sobre isso, mas, digamos assim, por não conhecer a política interna chinesa, eu não dei muita importância a isso. Pensei que estavam apenas fazendo uma reunião entre eles lá dentro. Acontece que vários generais próximos de Xi, que eram considerados seu apoio no exército, de repente desapareceram. Xi não pode começar nada novo, não pode tomar novas decisões, nem na política interna, nem na externa. Ele permaneceu no cargo, mas sem as funções que são próprias de um chefe de Estado. Em primeiro lugar, a essência principal da mensagem é anunciar a criação desse órgão central do partido para a tomada de decisões e coordenação. Esse órgão, na verdade, assume exatamente o papel que anteriormente era desempenhado por Xi Jinping na tomada de decisões. E isso significa que Xi não é mais a instância máxima no Partido Comunista Chinês. Agora ele tem um chefe, e esse chefe é esse novo órgão de tomada de decisões. Então, o primeiro ponto importante que devemos destacar do anúncio de ontem é que Xi Jinping, o secretário-geral do partido, não é mais a autoridade máxima. Agora eles são controlados por esse novo órgão de tomada de decisões e coordenação. E o fato de que o papel desse novo órgão na implementação de grandes iniciativas, no planejamento estratégico e na coordenação é repetidamente enfatizado, mostra o quão amplo é realmente o seu poder. Tempo. Agora pensem sobre isso. O fato de que essas disposições estão sendo introduzidas agora indica que esse órgão não foi criado ontem. Ele já opera secretamente há um tempo. Mas trabalhar secretamente no mais alto nível de poder envolve riscos. Por isso, agora a liderança precisa institucionalizá-lo para normalizar e reconhecer publicamente sua existência o mais rápido possível. Ao fazer isso, elas consolidam a nova estrutura de poder e tornam sua revogação muito mais difícil. O que significa ser mais difícil de revogar? Essa é uma pergunta interessante, faz você pensar. E isso é para o caso de Xi organizar uma rebelião com massacres, prisões e fuzilamentos. Isso já aconteceu na China, tanto na China antiga quanto na moderna, e não apenas lá. O Politburo, com medo de que Xi possa organizar um golpe, declarou que se ele começar a dar ordens, isso não é uma ordem do partido, mas sim uma ordem contra o partido. Esse anúncio pode desencadear uma reação em cadeia de eventos sensíveis. Como? Pense sobre isso. A reação dos funcionários locais e do público a isso continua imprevisível. Vamos precisar acompanhar a situação de perto. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. Vou continuar fornecendo para vocês análises rápidas e insights sobre as próximas mudanças de regime. Se você entende inglês, recomendo muito se inscrever no canal da Lei.
A audiência dela está crescendo bem e ela tem credibilidade, principalmente entre os chineses, pelo que parece. Mas tem outra coisa que me interessa. Como o afastamento do Xi afeta ou vai afetar as relações com os Estados Unidos da América e a aliança com a Rússia e o Irã? Claro, depende de quem entrou nesse comitê, ou seja, de quais forças saíram vitoriosas. Embora, às vezes, para manter o equilíbrio, coloquem, digamos, alguém da sua facção, alguém da minha facção. O essencial é aguentar, pois a China está desabando completamente sob nossos pés. Isso é o principal. É manter a base. É proteger nossa base econômica da destruição. Então, se o que aconteceu com Xi é uma reação ao comportamento dele com Trump, não parece haver outros motivos, por assim dizer, até o momento. Isso é tudo o que está acontecendo hoje. Isso está acontecendo praticamente por causa da reação da China de Xi a Trump. Isso significa que eles têm medo de um confronto direto com os Estados Unidos da América, quando ele disse: se vocês comprarem petróleo da Rússia, vamos aumentar todas as suas tarifas em 500%. O que eu contei, que Trump disse literalmente ontem ou anteontem, está sendo escrito, está sendo feito. Nós vamos aprovar esse projeto de lei e ele vai ficar na minha mesa porque está totalmente sob meu controle. Se eu quiser, eu assino e coloco em prática. Se não quiser, não coloco. Ou seja, a ameaça tinha força. Isso significa uma redução significativa das tarifas sobre produtos dos Estados Unidos da América e uma ampliação considerável da variedade de produtos permitidos para importação na China. Além disso, o fim da obrigação de divulgar o know-how, que gerava receio em muitos de nossos fabricantes de ir para lá. Em relação à Rússia, Irã e Coreia do Norte, aliás, Israel proibiu a venda da invenção para eles. Em relação à Rússia, Irã e Coreia do Norte, eu não acho que algo vá mudar radicalmente, mas a presença de Donald Trump será levada em consideração em qualquer decisão. Trump caiu ficando como uma matriosca em cima do chefe. Até que ponto Trump conseguirá reorganizar a China? Veremos. Mas Trump nem pretende reorganizar ou refazer. Não é tarefa dele, nem a China, nem o Irã, nem a Rússia, nem a Síria, nem a Coreia do Norte. Ele só quer honestidade e transparência no comércio. E veja só que arma poderosa se mostraram a honestidade e a transparência. Garanto que logo teremos novidades. Nem sempre boas, pode-se dizer, bem, como agora. Agora está ótimo do meu ponto de vista, embora não saibamos o que vai acontecer depois. Mas sempre provocando o status quo, sempre com Trump provocando o status quo. Claro, sem dúvida, na administração atual é diferente de tudo o que já houve nos Estados Unidos da América antes dela. A pergunta: e em que você, sua Lília, é diferente daqueles que estiveram na Casa Branca antes de você? Nosso presidente, sem hesitar por um segundo, disse: antes de mim, nenhum dos ocupantes anteriores do Salão Oval entendia nada de números. Bem, vou acrescentar por minha conta: absolutamente nada. Ouça as entrevistas e discursos dele nos anos 80, nos anos 90, e você vai ouvir os mesmos temas, os mesmos avisos, as mesmas ideias que ele está colocando em prática agora. E, claro, cada um de nós deve se perguntar: o que há de tão importante e interessante nessa lei para mim? Muitas vezes me perguntam o que há de tão especial ali, que faz com que os de esquerda tenham certeza de que a vida acaba com a chegada da nova lei, enquanto os de direita dizem que é a melhor coisa, depois da invenção do sincrofazotron, que foi criada pelo ser humano. E eu acho que vocês mesmos devem julgar. É isso que está escrito lá para você e para mim. As horas extras deixaram de ser tributadas até certos valores.
Para quem declara imposto de renda como solteiro, os primeiros R$ 12.500 são isentos. Já para a declaração conjunta, o valor isento sobe para R$ 25.000. O mesmo se aplica às gorjetas. As primeiras 250 não são mais tributadas. Deixe-me explicar. Se você recebeu, digamos, em um ano, $100 mil para facilitar o cálculo, o governo federal vai tirar de você cerca de 30%. Vou arredondar tudo, digamos, 30 mil. Muito aproximadamente, só para facilitar o entendimento. Além disso, é claro, eles roubam você com impostos, te assaltam. Uma palavra mais precisa, claro, é cidade e estado, e até mesmo o chamado condado, que aqui chamamos de county. E, na verdade, todos que querem organizam alguma coisa até tentam juntar 20, 30, 40 casas em uma certa estrutura social e também roubam. Vocês têm algum tipo de taxa obrigatória? Bem, por causa disso, vendemos nossa primeira e principal casa, porque lá os vizinhos decidiram se unir, assim que eu ouvi que eles iam se unir. Eu disse para minha esposa que precisávamos fugir daqui, então fugimos. Então é isso, né? Quer dizer, a lei federal, nós vamos falar só sobre ela. A lei federal, a lei central. Você recebe $100 mil, depois do assalto te dão 70 mil. Por quê? Você não ganhou esse dinheiro? Bom, tudo bem. Mas se te disseram que você recebeu $12.500 por horas extras, isso entra nesses 100 mil, certo? É um valor a mais. Se você está sozinho, considerando apenas uma pessoa, digamos que você recebeu 12.500 por horas extras e 25 mil no total. Por exemplo, em gorjetas, entendo que não se aplica à maioria, apenas explico o princípio. Caso contrário, agora os impostos serão cobrados não sobre 100 mil, mas sobre um valor menor. Por quê? Vão descontar de você? De 100 mil vão tirar 12.525 mil, assim vão tirar. Mas não vão tirar, vão deduzir. E você ficará com 62.500. Agora, os impostos serão cobrados sobre 62.500 em vez de 100 mil. 30% desse valor é aproximadamente $20 mil. Ou seja, isso significa que agora vão te roubar não mais 30 mil, mas só 20 mil. Você deveria ficar muito feliz com isso. Eu sempre fico, pois roubam ainda menos. Ótimo. O que isso significa? A pessoa que ganha 100 mil e tem esses descontos de imposto, como chamamos aqui, vai acabar ficando com esse dinheiro no bolso. Ou seja, ele vai receber não 70, mas 80 e, consequentemente, vai sobrar $10 mil a mais no bolso dele. Espero que tenha ficado mais claro para vocês depois da minha explicação confusa. A próxima dedução fiscal para cuidados com crianças aumentou de 2 para 2.500. Agora, os juros pagos no financiamento de veículos podem ser deduzidos da base tributável. Mas há uma ressalva: deve ser um carro cuja montagem final ocorreu nos Estados Unidos. Ao comprar um carro assim, agora é possível deduzir até 10% dos juros do financiamento, mantendo mais dinheiro no seu bolso. Ou seja, compre um carro fabricado nos Estados Unidos. Talvez algumas peças, mas tenho certeza de que será de 70% a 80%. Nos Estados Unidos da América, isso é considerado fabricado no país. E você terá a oportunidade de deduzir mais 10 mil dos impostos. Mais 10 mil dos impostos. Agora você não pagará mais R$62.500, mas sim R$52.500 a menos. E 30% disso é ainda menor. Isso é muito, 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 muito aproximado. Bem, basicamente eu estou meio que explicando. É isso que permite deduzir dos impostos. Além disso, pelo fato de você comprar um carro americano, isso vai incentivar os americanos a comprar o que é feito aqui. Bem, isso significa que vai incentivar os conglomerados automobilísticos. Produzir nos Estados Unidos da América, sim, mesmo que seja mais caro do que produzir no México, Canadá ou no Sudeste Asiático, os fabricantes vão economizar no transporte, nas tarifas e nas taxas de importação. Além disso, os cidadãos dos Estados Unidos da América vão procurar carros com pelo menos 70% da produção feita aqui. Quero comprar esse aqui. Esse é apenas 60% feito aqui. Não vou comprar, pois não receberei desconto nos impostos agora. Assim, eu compro o carro e recebo desconto nos impostos. E os cidadãos dos Estados Unidos da América vão escolher carros feitos aqui.
E está claro porque todos os fabricantes mundiais já correram para procurar lugares onde expandir, onde construir, onde produzir. São produções enormes. Mas além de serem produções enormes, elas empregam muita gente. E ainda contam com uma quantidade enorme de subcontratados, ou seja, pessoas que dão suporte a essa grande produção. Isso significa que 3 a 4 vezes mais pessoas dão suporte do que aquelas que realmente trabalham na produção. Até mesmo aqueles que preparam a comida para eles, entende? Vendem comida, meias, lenços, prestam serviços e assim por diante. Agora, tudo isso será feito nos Estados Unidos, mas será vendido para nós. Entreguem seu dinheiro, nós o levaremos para os nossos trabalhadores. Não, agora isso vai acontecer aqui, conosco. Tudo bem. Então, sim, a maioria dessas empresas já começou a construir algo aqui ou está pronta para começar. Aliás, tem mais um ponto interessante. E a maioria dessas empresas está procurando e vai continuar procurando lugares nos estados republicanos. Bem, aqueles que têm liderança republicana, certo? Você acha que é por causa da ideologia? Nada disso, eles não ligam nem um pouco para a nossa ideologia. O segredo é simples, apenas isso. E ele se revela da seguinte maneira. Você vai para um estado democrático e só pode contratar membros do sindicato lá. Por quê? Porque no nosso estado não existe o direito ao trabalho. Como assim não existe? Simplesmente não existe. Nos estados republicanos aprovaram o direito ao trabalho. Nos Estados Unidos da América, leis especiais foram aprovadas garantindo o direito ao trabalho de todos. Você é membro do sindicato, ou você é membro da máfia, você é membro disso, ou você não é membro de nada. Você tem o direito de trabalhar porque vive na América. Quando você mora em estados republicanos, você vive na América. Nos estados democratas, nem tanto. Beleza, vamos continuar. Então, no final das contas, os estados republicanos vão se desenvolver, cada vez mais pessoas vão se mudar para lá, elas vão sair dos estados democratas e ir para onde há trabalho. Além disso, a dedução padrão para casados aumentou de 29.200 para 31.500. Isso significa que você pode deduzir mais usando a dedução padrão e não precisa listar cada despesa separadamente. Em seguida, o limite do SALT. Esses são seus impostos estaduais e locais. Agora você poderá deduzir até 40 mil deles. E finalmente, a depreciação bônus voltou a ser de 100%, o que é muito importante para os investidores. Nós listamos apenas alguns deles. Mais uma pessoa comum, se você faz horas extras, recebe gorjetas, mora em um estado com impostos altos, você pode economizar 30, 40, 50 mil dólares em impostos se aplicar essas disposições fiscais à sua situação. A lei tem muitos aspectos e vamos falar sobre outros lados da lei amanhã. Bem, amanhã ou depois de amanhã. Por enquanto, pense em como você pode minimizar seus próprios impostos, porque agora você tem uma enorme quantidade de novas oportunidades. Ou seja, deixar o máximo de dinheiro possível no seu bolso. Mas dinheiro não é ruim, é bom. Não importa o que os socialistas democráticos digam para vocês, vamos roubar, isso é ruim. Ou melhor, vamos roubar, isso é tolice. Agora, ruim ou bom, isso vocês decidem por si mesmos. Não estou incentivando ninguém a violar as leis dos Estados Unidos da América, Deus me livre. Senhoras e senhores, isso também é tolice. Muito. Além disso, em primeiro lugar, vão multar imediatamente e depois ainda podem prender por isso. E eu peço que sejam inteligentes, ou seja, procurem dentro da lei uma maneira de não serem roubados ou de serem roubados o mínimo possível. Isso é inteligente. Na minha opinião, isso é maravilhoso. Não se deixar roubar ou se deixar roubar o mínimo possível. E aí veja, ainda menos, ainda menos, ainda menos. E aí vão parar de roubar de vez. Os valores tradicionais do Partido Democrata viraram motivo de piada para o que hoje chamamos de esquerdistas. Os democratas permitiram que comunistas entrassem em seu meio. Espero que tragam energia para você, que atraiam os jovens, mas a praga corroeu o partido deles por dentro. O fato de que o partido já representou os interesses dos trabalhadores americanos assalariados e de todos aqueles que precisavam de ajuda, isso é algo bom.
Deveria haver, por exemplo, um partido, no nosso caso, digamos, o republicano, que representava os interesses dos fabricantes. Aquelas pessoas que impulsionam o progresso para frente, né? E aqueles que precisam ser protegidos, que precisam de ajuda. Tudo bem, tudo certo, mudou completamente, tornou-se algo totalmente diferente. E agora o Partido Republicano já incorporou em si a representação dos interesses daqueles que dão emprego e daqueles que recebem emprego. Aconteceu com eles aquilo que sempre dissemos. Eles têm as mesmas tarefas, problemas e tudo mais. Porque o sindicato é um fenômeno negativo, não positivo. Falarei sobre isso depois, pois vocês não acreditarão em mim tão facilmente. Eu preciso falar sobre isso com números, fatos e argumentos convincentes. Hoje, o Partido Democrata estabelece como seus objetivos roubar, tirar, dividir, odiar e inventar algumas coisas. Coisas que, em um estado normal, com a mente funcionando de forma fria e racional, simplesmente não poderiam ser inventadas. Isso é tão evidente e tão claro à distância que até encontrei australianos que falavam sobre isso, surpresos. Vamos agora para a sessão Os Esquerdistas Perdem o Autocontrole. E vamos começar pela mais azul das cidades azuis, São Francisco, uma cidade tão negligenciada que um jornal chegou a perguntar por que São Francisco está coberta de fezes humanas. Esse é um título real, gente, é verdade. E hoje, em São Francisco, os ultraprogressistas não só ignoraram a epidemia de fezes humanas, como também atacaram agentes do Immigration and Customs Enforcement, que estavam apenas fazendo o seu trabalho. Não pense que São Francisco está na merda, é uma expressão figurada. A polícia não tem o direito de parar um cidadão ou uma cidadã que, digamos, se sentou no Central Park ou simplesmente na rua para fazer suas necessidades. Acho que isso se chama assim. Então, o policial não tem esse direito, porque as ruas pertencem a todos. E você se lembra ainda da União Soviética, que assim que algo pertence a todos, na verdade não pertence a ninguém, exceto aqueles que querem fazer cocô ali. Ou não se pode impedir uma pessoa que entrou na loja e pegou da prateleira o que ela gostou. Ela pode ter gostado de um pão ou de uma joia de ouro se custar menos de $950. Agora é 950, antes era 900, inflação. Aqui eles imediatamente aumentam para 950 em Los Angeles, em São Francisco. Então isso não é roubo? E o que é isso? Você pode perguntar. Afinal, roubo é pegar algo de outra pessoa sem permissão. Não é o caso. Roubo é quando você pega alguma coisa porque você é branco. Não porque você é branco, mas você é branco e pega alguma coisa. E se você não é branco, então significa que você foi oprimido. Nem sei como traduzir isso. Brancos ou simplesmente ricos, há negros assim, também mexicanos e outros que também são ricos. Ou algo assim aconteceu na sua infância. Psicopata totalmente justificando qualquer chamado pequeno crime? Bem, é uma coisa interessante assim. Quando te facilmente permitem cometer pequenos crimes, depois você não entende muito bem quais crimes são pequenos e quais são, bem, um pouco menos pequenos. Tanto barulho. Vamos ficar na Califórnia. Aqui está uma mulher de cabelo azul em San Diego colocando as mãos em um policial. Não é recomendado. Isso aconteceu durante um protesto contra a prisão de um imigrante ilegal da Guatemala, que supostamente bateu seu carro. Um carro do governo? Representante, no momento em que eu ouço um carro do governo... Ah, moça, não pode fazer isso. Sabe, essas pessoas vivem negando a democracia.
Houve uma eleição, Donald Trump venceu justamente com esses mesmos políticos. Ele tem um mandato claro para deportar cada imigrante ilegal. E O que dizem sobre isso os chamados esquerdistas? sobre essa afirmação, Se você comete um crime em território americano, deve ser entregue para as autoridades dos Estados Unidos da América? E eu acho que é um acordo simples. Foi exatamente por isso que as pessoas votaram em novembro. E então você teria um argumento muito mais forte contra os abusos que estamos vendo agora, que não correspondem ao que a sociedade americana deseja. As pessoas não votaram para que alguém fosse pego nos tribunais de imigração. As pessoas não votaram para isso. Segundo novos dados de Keith, 65% dos detidos pelo Immigration and Customs Enforcement não possuíam antecedentes criminais. Conceito interessante. Se você violou a lei de cruzar a fronteira, se trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos da América, morou ilegalmente, dirigiu ilegalmente, então isso não é motivo para considerar você um criminoso. O que é um criminoso? Uma pessoa que violou a lei, violador da lei, portanto, tal pessoa não é um criminoso. Projeto não deve ser expulso do país. O quê? Mas nós não estudamos lógica nas universidades, nós estudamos a luta das mulheres africanas do século XVI, por ou contra, não importa, pelo que e pelo que elas lutavam, porque elas não lutavam por nada e nem contra nada. Elas simplesmente não sabiam que podiam lutar. o que foi exatamente isso que elas votaram. Foi por isso que elas votaram. Agora estamos apenas tomando nossos desejos como realidade disfarçados de análise. Jéssica, eu não sei em que universo paralelo você vivia. Mas Donald Trump concorreu às eleições com a política de deportar todos os imigrantes ilegais e venceu com uma grande vantagem. E desde então, as pesquisas têm sido claras. A maioria dos americanos, incluindo a maioria dos imigrantes legais, apoia o plano de deportação de Trump. Vamos analisar isso mais de perto. A realidade para Jéssica... Deportar todos os imigrantes que estão aqui ilegalmente, 55%, 64%, 57%. De outra forma, formulando a pergunta, 56%. O que você vê aqui é uma indicação clara de que a maioria dos americanos, quando lhes é feita uma pergunta direta que reflete seus verdadeiros sentimentos, realmente quer deportar todos os imigrantes que estão aqui ilegalmente. Esses números distintos são incontestáveis, pois essencialmente são iguais em 4 institutos de pesquisa sociológica diferentes. Você provavelmente acha que eu exagerei um pouco sobre o que está sendo ameaçado e o que está sendo ensinado nas escolas e faculdades dos Estados Unidos da América. E que tal conhecer o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de todos os Estados Unidos da América, Beth Kringle, se ela é da África do Sul, ela é Kringle no sentido sul-africano, todos eles vieram de lá, não são Boers, né? Então, Beth Kringle. Aguente firme até nós. Levante-se, NEAP. Aguente, aguente. Por favor, não solte a mão de ninguém. Segure firme. Você tem dúvidas de que nossos filhos estão em boas mãos? Você acha que ela é a única assim? Uma de suas antecessoras a pergunta: por que você é contra nossos filhos? Respondeu da tribuna: quando as crianças começarem a me pagar salário, vou apoiá-las. Mas isso é verdade. Você pode pesquisar no Google e encontrar. Talvez tenhamos tirado o discurso da Betty do contexto? Bem, vamos ouvir um pouco mais. Nem pensar. Não vão tirar o dinheiro das nossas escolas públicas. Nunca, em nenhuma eleição, nem em todas as eleições juntas. Nós vamos resistir. E isso, claro, faz muito sentido e é mais digno dos nossos professores. Os professores elegeram um bom presidente. Diga-me quem é o seu presidente e eu lhe direi em qual hospital você deve se internar. E aqui está mais uma grande democrata. Aqui está ela, que perdeu a eleição para governadora do estado da Geórgia. Mas ela acha que não foi eleita por 2 motivos, por causa do sexo e da cor da pele. Stacey Abrams.
Você manda fuzileiros navais para lugares nos Estados Unidos da América onde eles não deveriam estar. Envia a Guarda Nacional, sequestra pessoas diretamente das ruas e finge que isso é normal. Essa é a forma de reprimir a dissidência. Porque você faz todo mundo ter medo de que se não fizerem o que você quer, podem ser os próximos. Após passar pelos 9 passos, o 10º se torna fácil. Você então decide que não haverá novas eleições, pois todos estão assustados, pobres, quebrados ou envolvidos. Ou seja, Trump está se preparando para matar a democracia nos Estados Unidos da América. Ela se confundiu. Trump feriu mortalmente o Partido Democrata, não a democracia. E o que exatamente esse partido nos ofereceu em termos de democracia? De fato, há uma longa e, de certo modo, inglória história de oposição à democracia. Na sua época, o Partido Democrata foi o partido da escravidão. Na sua época, o Partido Democrata foi o partido que tentou tirar o direito de voto dos americanos negros no Sul durante a era Jim Crow. Ironicamente, o Partido Democrata tem um histórico controverso em relação à democracia. Isso é apenas a última manifestação disso. Aliás, sabe-se, isso é tão irônico, é pura hipocrisia. Não é verdade que a esquerda americana não para de falar sobre Donald Trump e as eleições de 2020 até hoje? Ele não consegue superar essas eleições. Stacey Abrams, uma das primeiras a negar as eleições, que não aceitou o resultado das eleições para governador de 2018, Hillary Clinton. Aliás, nos primeiros dias após as eleições de 2016, ela também negou os resultados. Então, democratas eles não só tentam basicamente minar a democracia, mas também, quando a democracia não está a favor deles, eles também costumam reclamar e gritar sobre injustiça. Mas Stacey Abrams, neste momento, o melhor para ela é simplesmente sair da política. Quem compõe o eleitorado dela agora, ela é uma figura totalmente insignificante. No lugar dela, me estabeleceria em uma boa casa ou fazenda, sairia da vida pública e aproveitaria o resto. Sinceramente, você não está se saindo bem na política. Bem, essa é uma ótima explicação curta de quem eles são, de onde vêm e das bobagens que dizem como um contraste. Ouça nosso vice-presidente, que em 2028, obviamente, vai concorrer à presidência. Você vai perceber a diferença na abordagem e nas conclusões? Houve um tempo em que as contradições dentro do movimento de esquerda moderno me consolavam. Como pessoas brancas privilegiadas podem marchar com seriedade e condenar o privilégio branco? Como os progressistas podem fingir que amam muçulmanos conservadores, apesar das opiniões deles sobre gênero e sexualidade? Mas a resposta é óbvia, se você pensar bem, e é uma resposta muito, muito perigosa e muito triste. Os radicais da extrema esquerda não precisam de uma ideologia unificadora sobre o que defendem, porque eles sabem muito bem contra o que eles são. O que une os islamistas, estudantes de estudos de gênero, liberais sociais, brancos urbanos e lobistas das grandes empresas farmacêuticas não são as ideias de Thomas Jefferson ou mesmo de Karl Marx. É o ódio. Eles odeiam as pessoas nesta sala. Eles odeiam o presidente dos Estados Unidos e, acima de tudo, odeiam as pessoas que votaram nesse presidente nas últimas eleições de novembro. Esse é o princípio que move a extrema esquerda americana. Eu diria que não é só ódio, mas também inveja. Acho que a inveja é o sentimento mais forte. Aliás, a organização da Stacey Abrams, que não venceu e que teme que a democracia não dê certo para eles. Ela recebeu do Biden, literalmente, no último dia dele, na Casa Branca, uma pequena quantia de 2 bilhões de dólares. Eu também não quero falar besteira repetindo o que eles escreveram. Sim, aliás, essa organização Power Forward tinha em sua conta, no dia do recebimento, 2 bilhões e 100 dólares. Ou seja, nunca fez nada antes, nunca fez nada para ninguém e recebeu 2 bilhões de dólares na conta.
Na verdade, estou pensando em um nome que hoje em dia você não ouve com frequência. Minda Marzoor. Minda Marzoor foi aquela jovem muçulmana que foi líder da marcha de Dance contra Donald Trump. No início da presidência de Trump. Agora, Linda Marzoor apagou muitos de seus tweets antigos, mas ela ainda tem um tweet antigo muito estranho. Mais ou menos desde 2011 ou 2012, onde ela elogia a lei Sharia em relação às taxas de juros dos cartões de crédito ou algo assim. E, sabe, vamos pensar o que a lei Sharia diz sobre, a marcha das mulheres, né, sobre feminismo, sobre mulheres em geral. Não tenho certeza se você quer entrar nesse assunto, mas no final das contas essa é toda a ideia do que alguns chamam de aliança vermelho-verde entre marxistas, entre comunistas e islâmicos radicais. Sahran em Hamdan, em Nova York, na verdade, é basicamente a personificação individual dessa aliança vermelho-verde. J.C. Sens está absolutamente certo. O que os une é um profundo, absoluto e penetrante desprezo pela civilização ocidental, pelos judeus e cristãos que construíram a civilização ocidental, por tudo o que hoje chamamos de Ocidente. Eles odeiam isso, eles querem destruir tudo. É isso que a esquerda faz, pelo menos desde o Manifesto Comunista de Karl Marx. Isso pode remontar à Revolução Francesa e aos jacobinos, mas hoje é o que eles defendem. Estão cheios de inveja maldosa, ressentimento e ódio. Bem, aí está, a palavra inveja foi dita. O que une islamistas, fascistas, comunistas, socialistas, democráticos e todos os outros, na verdade, os coletivistas, é a inveja que tudo consome. Ao sucesso, a nossa capacidade de aproveitar a vida, ao nosso otimismo, a nossa habilidade de enxergar. Aquilo que eles chamariam de copo meio vazio, nós vemos como um copo maravilhoso com algo dentro, seja água, uísque, champanhe, com suas borbulhas. E, provavelmente o mais importante, eles nos invejam e nos odeiam porque sabemos superar as dificuldades. Como escreveu Alfred Tennyson em seu genial Ulisses, na clássica tradução de Mendel, é lutar e buscar, encontrar e não se render. Aliás, em outra tradução absolutamente magnífica de Beaumont, isso soa de forma diferente, mas também é muito legal. Mas nós somos nós, tão típico de Beaumont, Bloch e outros. Esquive e nós, mas nós somos nós. O endurecimento dos corações destemidos, enfraquecido tanto pelo tempo quanto pelo destino, mas dos fortes, a vontade permanece inabalável. Buscar, encontrar, ousar, não recuar. Senhores, isso não é sobre coletivistas, é sobre nós, é sobre aqueles que criaram a América, que agora tentam trazê-la de volta às suas origens, é sobre nós. Buscar, encontrar, ousar, não recuar. Palavras tão maravilhosas? Bem, e Mendel é ótimo, e Bauman também é ótimo. Mas vamos voltar à questão da lavagem cerebral em nossas crianças. Por aqueles mesmos professores que elegeram Beth presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Ela é mais uma funcionária do Sindicato da Lavagem Cerebral. A doutrinação que vemos nas escolas prejudica as crianças, atrapalha o progresso acadêmico delas e enche suas cabeças com uma ideologia extremamente de esquerda, em vez de, digamos, fatos, números e qualquer noção de pensamento crítico. Os sindicatos de professores apoiam esse ativismo político? Vamos ouvir a educadora que recebeu o título de Professora do Ano de 2025 do Sindicato dos Professores. A professora vê seu papel como essencialmente político. Quando percebi o quanto nossa profissão sempre foi profundamente politizada, entendi que não podia mais ficar de fora. Por isso, me envolvi no processo e encontrei pessoas que pensam como eu, e elas me ajudaram a encontrar minha voz. Aqui estão mais algumas professoras com espírito ativista que discutem como podemos começar a prevenir a doutrinação política mais cedo. Não espere pelo ensino superior ou pela universidade, comece muito antes. Eu deixei o ensino superior e agora trabalho no ensino médio. Então, todos que levantaram a mão e disseram que
se radicalizaram na faculdade. Imaginem se vocês tivessem se radicalizado 4 anos antes. Precisamos mobilizar os estudantes de graduação para que se unam à luta, pois somos tanto estudantes quanto trabalhadores. E agora eu só quero dizer, porque acho que aqui tem muita gente do ensino superior. Colaborem com as escolas e se conectem com os sindicatos dos professores. Eles dizem que ser professor é uma profissão ideológica, né? Uma profissão ideológica. Ela deveria ser demitida imediatamente só por essas palavras. E ainda, os propagandistas das universidades devem entrar em contato com o sindicato dos professores e nos ensinar a fazer propaganda, para que em 4 anos antes da faculdade. Eles se reuniram em um congresso chamado Socialista, algo assim, ou Socialistas 2025, assim mesmo, se não me engano, era esse o nome. Cerca de 36% dos estudantes, cerca de 36% dos estudantes relataram que seus professores frequentemente ou quase diariamente afirmavam que a América é, em sua essência, uma nação racista. Então isso é bastante insano. Isso é observado não apenas nas instituições de ensino superior, mas também nas escolas do jardim de infância ao ensino médio. Acho que isso, na verdade, começa no sistema de escolas públicas e os alunos levam essa mesma ideologia com eles para a faculdade. E havia essa mulher, Tina, que você acabou de mostrar da conferência Socialismo 2025. Eles dizem abertamente que querem usar o sistema escolar para doutrinar as crianças com uma ideologia de extrema esquerda. Chegou o momento de implementar a escolha de escolas, permitindo que as famílias busquem opções alinhadas com seus valores. Nós sabemos disso muito bem. Quem tem filhos ou netos entende isso perfeitamente. Mas vamos dar mais uma olhada na Beth. Tudo termina conosco. Fiquem! Aguentem firme, não abaixem nenhuma mão, aguentem firme. Só queria lembrar quem e como está ensinando seus filhos. O conformismo que eles impõem e a lavagem cerebral que fazem nas crianças. Eles têm cerca de 50 milhões de crianças no sistema escolar público dos Estados Unidos e têm um enorme poder sobre essas crianças. São mentes jovens e facilmente influenciáveis, e isso realmente deveria preocupar os pais. Um bom final para a nossa conversa sobre islamistas e liberais que só diferem entre si pelo número de vezes que rezam ao seu Deus, o grande Deus da inveja e do ódio. Você não acha que já está na hora de acabar de vez com as instituições educacionais estatais, todas essas escolas, tornar todas essas escolas privadas simplesmente e numa etapa inicial? Distribuir vouchers para os pais, um compromisso do Estado de pagar a educação dos filhos em qualquer escola de sua escolha. Decidiu que vai para essa escola, então vai. Que eles corram atrás de nós, que eles façam competição, que eles digam, eu sou melhor, eu vou fazer isso. Tudo bem? E depois, simplesmente fazer de tudo para que as escolas se tornem realmente privadas, como lojas, como cinemas, como empresas de serviços. Senhores, não vamos destruir nada, nós simplesmente vamos construir algo muito melhor ao lado. Quero mostrar para vocês o que é a guerra moderna e como a tecnologia muda os focos do combate. Hoje vamos falar sobre drones. As tropas russas ocuparam uma posição de observação favorável e começaram a procurar alvos para atacar. Naquele instante, um grupo reduzido de ucranianos realizava uma evacuação nos arredores. Eles tentaram rapidamente pegar o equipamento para se mover para um lugar mais seguro, mas desta vez não conseguiram passar despercebidos. Um grupo de morteiros russos percebeu a equipe ucraniana e imediatamente começou a bombardear sua posição. O projétil não atingiu o veículo, mas conseguiu incendiar o depósito de munições para onde os soldados ucranianos tinham ido.
Os russos conseguiram ferir um dos soldados ucranianos, mas é difícil chamar isso de sucesso. Por isso, eles recarregam rapidamente os morteiros, visando acabar com o alvo. Mas os ucranianos não estão apenas parados. Contudo, os ucranianos não estão inertes. Parte da equipe que ficou no abrigo rapidamente usa um drone para localizar as posições dos russos, planejando contra-atacar enquanto a atenção do inimigo está distraída. No caminho para a equipe de morteiro, a unidade de reconhecimento avista outro alvo muito atraente. Os russos presumiram que estavam a uma distância segura da linha de frente e organizaram um pequeno depósito de projéteis de morteiro para abastecer seus companheiros. A equipa de morteiro estava confiante em sua segurança, por isso continuou disparando ativamente, sem suspeitar que muito em breve poderia não ter mais essa oportunidade. Enquanto isso, os operadores ucranianos de drones já se preparavam. Enquanto os ucranianos preparavam e lançavam seus drones First Person View, os russos, desavisados, reuniram todas as suas munições em um só lugar, sem saber que estavam sendo observados e que um contra-ataque estava sendo direcionado ao alvo que se aproximava. Sem o grupo de reconhecimento, o piloto do drone First Person View não teria notado o depósito de campo de munições. Graças à mira precisa, o operador do drone agora tem uma boa chance de destruir não apenas os projéteis de morteiro, mas também o estoque de minas anti-tanque que os russos colocaram generosamente. Aqui. Estou mostrando para vocês um vídeo criado pelo My Global Issues. Eles têm cerca de 230 mil inscritos por lá. Eles nos mostraram como os ucranianos, usando drones, eliminaram vários veículos blindados, um tanque, encontraram um depósito de munições e o destruíram, detectaram reforços que estavam chegando e os impediram. E tudo isso com a ajuda de alguns drones baratos. A tripulação desse veículo blindado percebeu no meio do caminho que tudo poderia acabar mal e até tentou dar meia volta e recuar. Desta vez isso só piorou a situação. Aaron atingiu o ponto vulnerável diretamente. Os russos estão cada vez mais evitando avançar em grandes colunas. Preferindo se dividir em pequenos grupos. Apesar dos equipamentos serem frequentemente destruídos na aproximação, essa tática ainda pode trazer resultados. Este veículo blindado russo conseguiu se aproximar muito das posições ucranianas e começou a fazer fogo de supressão. As árvores bloqueiam a visão e os russos não veem o inimigo, por isso atiram às cegas, esperando acertar alguém. Os soldados ucranianos que não conseguiram recuar para outras fortificações parecem entender isso e tentam sair silenciosamente de sua posição para não ficarem presos. A tripulação do veículo blindado russo decide mudar de posição, crendo que nada mais resta para eles aqui fazer. Enquanto isso, os soldados ucranianos deixam a área em segurança e relatam ao seu comandante que veículos blindados inimigos foram avistados em seu setor. O drone de reconhecimento capturou o alvo e está monitorando atentamente o movimento das forças russas. Perto da estrada, os russos avistam um hangar parcialmente destruído e decidem que é o melhor lugar para um abrigo temporário. Isto realmente poderia ser um bom abrigo, que poderia salvar os russos, mas desta vez eles não tiveram sorte. A brigada ucraniana próxima, especializada nesse tipo de operação complexa, já preparou um drone controlado por fibra óptica. Pela transmissão de vídeo de alta qualidade, fica imediatamente claro que este não é um drone First Person View comum. E como as paredes do hangar não atrapalham mais o sinal, o operador tem tempo e oportunidade de mirar com muito cuidado antes de atacar. O golpe piloto se move lentamente para não danificar o cabo que conecta ele ao drone. Kamikaze. Ele voa ao redor, o veículo blindado pelo lado
e percebe que os russos deixaram a escotilha aberta. Não há alvo melhor e o piloto entra facilmente lá dentro. Reconhecimento adicional. Informa que o veículo foi destruído. E o segundo voo não. É necessário. Mas alguns minutos depois, eles percebem outro veículo blindado se movendo. Pela aldeia. A aldeia está quase completamente destruída e agora surge a chance de parar o veículo antes que os russos consigam encontrar um abrigo. Os operadores de drones ucranianos estão preparando a próxima onda, desta vez usando drones First Person View comuns, e se preparam para a caçada. Com um pouco de sorte, eles conseguiram parar. Os russos, antes que eles deixem a vila... O operador de drone vira e voa em direção ao veículo blindado. Sabendo a direção do movimento do BUTS russo, o operador de drone se vira e voa diretamente em direção ao veículo blindado. O primeiro golpe foi suficiente para atingi-lo e pará-lo, mas o trabalho ainda não terminou. Provavelmente a tripulação já abandonou o veículo. Mas isso não significa que eles não vão tentar voltar depois para consertar ou evacuar ela. O veículo blindado parece estar basicamente intacto, então o próximo drone deve causar o máximo de dano possível. E agora o piloto tem uma vantagem. O alvo está imóvel, o que significa que há uma oportunidade para um ataque preciso, e ele consegue. A primeira explosão incendeia o carro. O fogo atinge o compartimento de munição. Após alguns minutos, o fogo atinge o compartimento de munição. Os russos têm mais equipamentos para lançar mísseis, eles têm mais mísseis, eles têm mais tanques, eles têm mais aviões, eles têm mais de tudo. Foi essa vantagem que decidiu. Os guerrilheiros modernos, também chamados de táticas de guerrilha, por assim dizer, são ações baratas, pontuais, mas que atrapalham muito o exército atacante. E o nome deles hoje é drones. Em vez de explosivos em pontes e trilhos, uma pequena máquina voadora capaz de neutralizar tanto um grande navio com petróleo, digamos assim, quanto um tanque, um bunker, um caminhão, um galpão com munição e um trem com combustível para o exército. Toda vez que a inteligência ucraniana consegue detectar a atividade deles, todos os esforços possíveis são imediatamente concentrados na destruição do alvo. O primeiro lançador detectado já havia disparado e estava se preparando para deixar sua posição. O piloto ucraniano de drone First Person View conseguiu alcançá-lo quase na metade do caminho da retirada. Esses lançadores de MLRS são extremamente vulneráveis e praticamente não têm proteção contra um impacto direto. Desta vez, um único drone foi suficiente para criar um verdadeiro espetáculo de fogos de artifício. Durante essas operações, as equipes móveis de First Person View devem agir extremamente rápido. Assim que a inteligência confirma o alvo, praticamente não resta tempo para pensar. As equipes precisam chegar à posição de lançamento e colocar os drones no ar antes que os russos saiam do alcance efetivo. Isso é exatamente o que o general, agora embaixador Zaluzhin, disse. A tática de combate e, em geral, a condução das operações militares durante a guerra na Ucrânia mudaram drasticamente. Isso mudou por causa da inteligência artificial, satélites e drones. Aliás, os israelenses introduziram ontem um novo sistema antidrones, inventado, se não me engano, por 2 estudantes israelenses do ensino médio. Os drones são detectados quase instantaneamente assim que decolam. É determinado se ele é amigo ou inimigo. É identificada a frequência na qual ele se comunica e, em 1/10 de milésimo de segundo, são descobertas as coordenadas de quem está controlando o drone. Então, essa tática também vai mudar com o tempo. Ainda mais agora que a Rússia está colocando norte-coreanos na linha de frente ucraniana. A participação das tropas norte-coreanas no conflito entre a Rússia e a Ucrânia foi confirmada por inúmeras gravações em vídeo. Fontes de inteligência declararam repetidamente que, além de enviar soldados, a Coreia do Norte também forneceu equipamentos militares para a Rússia. No entanto, o aparecimento desse equipamento no campo de batalha foi extremamente raro.
Mas desta vez, operadores ucranianos de drones First Person View conseguiram destruir um exemplar realmente raro, o sistema norte-coreano de lançamento múltiplo de foguetes M1991. Os russos nem tentaram se esconder muito, eles simplesmente foram até o prédio destruído mais próximo. O operador do drone se aproximou lentamente do lançador de foguetes por trás e atingiu o depósito de munições. O impacto provocou o disparo de um dos foguetes, que saiu voando pelo para-brisa do veículo. Quem estava lá, russos ou coreanos, isso hoje em dia já é uma questão acadêmica. Assim que o equipamento militar russo entra na zona de ação dos drones, ele se transforma em um monte de ferro queimado. Parece que terão que usar outro FPC. Parece que eles vão ter que usar mais um drone First Person View para finalmente acabar com esse pedaço de equipamento sortudo. E agora? Quando os portões dos celeiros dos Estados Unidos da América se abrirem por causa da ajuda, será que isso vai fazer os russos buscarem a paz ou correrem o risco de ficarem presos na Ucrânia por mais uma boa década? Eu realmente espero que em breve a gente ouça que a Rússia quer negociações. Essas não serão negociações fáceis e nem muito curtas, mas vamos torcer pelo melhor. Até logo!